versão no seguinte, quem trouxe o vírus para cá, para a China, foram os Estados Unidos. Ah, é? Eles deram essa versão? Deram. Só que não chegou no Ocidente, porque não era interessante. E eles, mas você pergunta, mas como? Eles falaram, nos Jogos Mundiais Militares. Você sabia que aconteceram Jogos Mundiais Militares em outubro de 2019 na China? Chuta aí, Vilela, você que é um cara inteligente, apesar de você dizer que a inteligência é limitada só do apresentador, né? Onde você acha que foram os Jogos Mundiais Militares de outubro de 2019? Não pode ser, né? Wuhan. Na cidade de Wuhan, onde apareceu o vírus. Cara. Aí os chineses falaram, os americanos que trouxeram com a desculpa de vir participar de competição, soltaram esse vírus em cima da gente aqui. Essa opinião é verdade? Não sei, mas eu acho muito interessante você comparar o China Virus com a opinião o American Virus. Um jogando pro outro. Porque a hipótese China Virus ganhou a mídia e a hipótese American Virus não ganhou espaço nenhum, porque não havia interesse do Ocidente de levantar essa bola. Né? Inclusive depois, o Bigode, se você quiser, pega assim Jogos Mundiais Militares de 2019, você vai ver as matériazinhas falando um campeonato lindo que aconteceu em Wuhan, aí logo depois, no mês seguinte, começa a aparecer vírus lá. Então essa ideia que o Lucas falou, de que tem evidência de que o DNA do vírus já estava circulando em outros lugares, pode, dentro de uma hipótese bem especulativa aqui, altamente sem base, que a gente está levantando, que esse vírus já existia, já estava em outros lugares, mas ele foi levado, segundo esse argumento chinês, para a China. E o meu trabalho é muito esse, Vilela. A análise de discurso, que é a minha linha de pesquisa no doutorado, é isso. A gente analisa o que está por trás das falas, o que está por trás dos textos, quais são os jogos de poder e os jogos de força que estão ali por trás. E um aspecto básico do tipo de pesquisa nessa área da linguística, que é a análise de discurso, assim como em todas as pesquisas acadêmicas, é você ter o famoso elemento de alteridade. Eu me lembro muito dos meus orientadores, né, o professor Décio Rocha e a professora Maria Del Carmen, eles sempre falavam, Daniel, cadê o elemento de alteridade? Você está dando uma opinião, mas você tem que mostrar a opinião contrária. No caso do China Virus, não teve a opinião contrária. A opinião contrária era o argumento chinês que o vírus não começou lá no laboratório nem no mercado de peixe, foi trazido pelos norte-americanos. E nós sabemos que o Dr. Ralph Baric, da Universidade da Carolina do Norte, junto com o Peter Daszak, da EcoHealth Alliance, eles estavam fazendo pesquisa de ganho de função de coronavírus nos Estados Unidos. Então é claro que os chineses usaram essas informações para tentar defender essa tese. É claro que cada um ali é parcial. O Donald Trump tem interesse de queimar a China e a China tinha interesse de queimar o Trump, vai ser muito difícil a gente saber onde está a verdade. Mas é importante a gente mostrar pelo menos dois lados dessa moeda, né, que eu acho que enriquece um pouco o discurso. O que você acha disso aí, Lucas? Olha, eu concordo plenamente com vocês aí de que a China ela também deve ter a versão dela e a gente só lembrar da gripe espanhola, né, que a gripe espanhola teve esse nome porque a Espanha divulgava os dados e outros países não. Excelente comparação. Começou nos Estados Unidos, né, pra quem não sabe. Sim. Vai saber, né, também. A gente não tem tanto dado. Agora, esse negócio do esgoto também é questionável porque a gente tem evidências aí de que, beleza, circulava. Até peguei aqui, tem o mais antigo é de Barcelona, fevereiro de 2019, 2 amostras de esgoto deram positivo. Só que, como eu falei, a gente não tem confirmação do vírus em si, a gente só tem material genético dele. Pode ter sido uma contaminação do próprio ar ou da pessoa que estava fazendo a análise que contaminou a amostra. Então a gente não tem como confirmar isso. E, bom, a sequência genética desse vírus de Barcelona ela é muito parecida ao vírus que circulou em Wuhan em 2019, no final do ano. Então como que esse vírus ficou o ano inteiro sem mutações, sendo que em algumas semanas circulando em Wuhan ele teria mutado? Então isso é uma coisa que está se levantando. Poxa, será que essa amostra é realmente verdadeira? Né? Então, só para vocês verem como que a gente ainda tem muita coisa em aberto. Ao mesmo tempo que pode ser verdade que o vírus circulava antes, pode não ser. E para quem acha que o vírus circulava antes, né, e quer acreditar nessa hipótese, né, também existem evidências a favor. Por exemplo, se o vírus ele circulava antes, mas com pouca habilidade de transmitir para seres humanos, ele ficava muito tempo sem mutações. Então, é normal que até dezembro de 2019 ele não tivesse tantas mutações assim. Em dezembro de 2019, ele adquire mutações capazes de ser transmitido em escala global e vira uma pandemia. Para falar a verdade, eu tenho um vídeo de 2021
sobre a origem do coronavírus explicada e tal, que eu faço um escrutínio desse relatório da OMS. Eu nem vi esse vídeo antes de vir para cá, mas eu tô lendo aqui e tô lembrando das coisas que eu escrevi. E tem uma hipótese muito interessante que é, vamos dizer assim, a hipótese intermediária que a OMS acredita, e ela coloca que como se fosse um acidente laboratorial de um vírus natural. Ou seja, a gente sabia que a pesquisadora-chefe lá do laboratório de coronavírus em Wuhan, ela trabalhava com morcegos da caverna de Wuhan lá, e um desses morcegos continha o vírus que era mais parecido ao coronavírus que circulou na pandemia. Isso é fato, ninguém discute, tá? Inclusive ela tentou, alguns funcionários tentaram apagar provas desse laboratório e isso ficou em aberto aí, porque foi um grande absurdo na época. Mas ela fazia esses experimentos, tá? O que se discute eram ganhos de função ou não eram? Eram experimentos naturais ou não eram? Isso ainda está em aberto também, talvez a gente nunca saberá. E o que ela falou, né, é que esse vírus natural que ela trabalhava não vazou. Mas também não tem como a gente dizer que isso é verdade. Se esse vírus natural que circulava em morcegos foi levado a um laboratório em Wuhan e passou para um paciente ou para um funcionário ali do laboratório, esse funcionário pode ter carregado o vírus natural sem conter a doença, certo? Sem ter nenhuma manifestação de sintomas, servido como hospedeiro intermediário, ou seja, multiplicado o vírus no seu próprio corpo e transmitido ele adiante para uma pessoa vulnerável. Então essa hipótese ela é muito relevante, ela é aberta, tá? Ela não é uma hipótese considerável aqui no relatório da OMS. Mas o que eu queria dizer, essa narrativa do governo americano, né, diz que o vírus ele teria sido manipulado. E existe um estudo muito famoso, que é muito questionado também, eu sei, se o Daniel quiser trazer alguns questionamentos, mas um estudo que mostra como que, para você manipular o vírus, você teria que inserir partes genéticas nele muito diferentes do que ele tem hoje, do que ele teria, né, naquela época da pandemia. Então, não seria a melhor manipulação, nem tão fácil fazer um vírus manipulado a partir daquele coronavírus. E que o coronavírus que a gente viu circular no final de 2019 e início de 2020, é muito mais provável que ele tenha mutado em um animal e transferido para um ser humano. Então existem esses estudos aí em aberto, né? Mas é tudo uma guerra de narrativa mesmo. Então, Lucas, tem um dado muito interessante que o Dr. Ralph Baric, que era da Universidade da Carolina do Norte, ele recebeu 212 milhões de dólares do Dr. Anthony Fauci, com o orçamento que vinha do NIH, que vinha do USAID e que vinha também do próprio Departamento de Defesa americano, para fazer pesquisa de ganho de função que ele estava fazendo lá na Universidade da Carolina do Norte. E aí, o que acontece? O Dr. Ralph Baric, ele desenvolve uma técnica chamada ligação contínua, traduzido para português. Ligação contínua é capaz de esconder sinais de que um vírus foi manipulado por seres humanos. E o pior de tudo é que essa técnica, o Dr. Ralph Baric ensinou exatamente para essa cientista chinesa que você citou, que era a mulher morcego, que ele chamava, né, a Batwoman, né, que é a doutora Xi Zhengli. Ele ensinou isso para ela, né, e ela usava esse tipo de técnica de ligação contínua nas pesquisas de ganho de função que ela estava fazendo lá em Wuhan. E a gente não pode esquecer que o Dr. Anthony Fauci, logo depois da queda das Torres Gêmeas, a guerra ao terror, ele começou a receber um orçamento muito pesado para biodefesa nos Estados Unidos, trabalhando junto com o exército americano lá no Fort Detrick, de onde vários patógenos já fugiram várias vezes, tanto que em 2019, quando estava começando a crise sanitária, o Fort Detrick tinha sido fechado, porque nas águas residuais eles não estavam tendo o cuidado suficiente. Eles mostraram que vários agentes de potencial pandêmico estavam vazando nas águas de rejeito ali do laboratório do Fort Detrick. E aí, por causa dessa falta de segurança, 300 cientistas em 2013 pediram, pelo amor de Deus, para o Barack Obama interromper essas pesquisas que o Dr. Anthony Fauci e o Ralph Baric estavam fazendo junto com a EcoHealth Alliance, lá do Peter Daszak, na Universidade da Carolina do Norte. E aí, o que eles fizeram, só de curiosidade aqui para vocês podem pesquisar isso depois, se é verdade ou não. Para fugir dessa proibição que o governo americano estabeleceu, o Dr. Ralph Baric e o Anthony Fauci transferiram as pesquisas para
o laboratório de virologia de Wuhan em 2013, e foi por isso que em 2017 saiu esse artigo aqui, que eu citei, da Nature Science, e depois também está em outras plataformas, falando sobre o laboratório que está preparado para pesquisar os patógenos mais perigosos do mundo. E aí o professor Richard E. Bright estava lá falando que ele estava muito preocupado porque não tinha a devida segurança nesse laboratório. Então, só uma contextualização interessante, dizendo que existem técnicas criadas por americanos e ensinadas à doutora Xi Zhengli, que é a doutora Batwoman, né, a mulher morcego, chamado ligação contínua, capaz de esconder a alteração genética em pesquisas de ganho de função. Tranquilo. Eu entendo que sim, mas mais uma vez, né, isso é uma questão circunstancial. A gente não consegue dizer que isso foi feito. A gente não consegue dizer que essa foi a causa do vírus ter surgido. Então, eu não nego que isso aconteceu, realmente existem essas evidências aí. O Anthony Fauci não é uma pessoa com um histórico 100% limpo, mas a gente não consegue comprovar que o vírus foi um salto laboratorial. Essa é uma das hipóteses mais fracas dentro do relatório da OMS, beleza? E outra coisa também, eu acho que o discurso, essas ideias, elas acabam criando uma teoria da conspiração. Porque como a gente não tem como comprovar nada, a gente tem que se apoiar em evidências circunstanciais. Pô, mas se a gente está acertando artigo acadêmico aqui, o artigo acadêmico é conspiratório, o professor Richard Bright, porque você fala uma questão circunstancial, não tem como provar. O senador Ron Johnson, perdão, ele levou 9.000 páginas mostrando essa documentação toda lá. E mesmo assim, diante de uma calhamaço de evidências científicas, o Anthony Fauci continua descartando aquilo tudo e ficando em silêncio. A gente tem que entender, e aí é mais a minha parte, para além das ciências biológicas, mas das ciências humanas, que a OMS, o relatório da OMS, até como você falou que a pesquisa independente também é de grande valor, a OMS tem uma série de conflitos de interesse, ela tem patrocínios de grandes instituições farmacêuticas, ela tem patrocínio de nações, tanto a nação americana naquela época patrocinava e a nação chinesa também. Então a gente não pode também dar um selo de infalibilidade papal para um relatório da OMS, que é uma instituição que também tem os seus vieses, a gente poderia assim dizer. E eu acho desnecessário, dentro da forma como a gente está falando, você levantar essa hipótese de teoria da conspiração, porque isso funciona mais como uma censura ao discurso que é divergente com a opinião comum, do que um incentivo à pesquisa acadêmica aberta, porque todo mundo que falava qualquer coisa diferente era taxado de negacionista, era taxado de anti-ciência. Nobéis de medicina e biologia foram taxados disso. Então, eu fiquei um pouquinho triste você vir com essa história de teoria da conspiração. Se a gente estivesse falando aqui de é certo que o vírus ele veio do laboratório, que eu não falei de jeito nenhum, mas também não é certo que ele não veio do laboratório. Mas eu acho que não precisava entrar nesse mérito, Lucas. Não, assim, é claro, você faz o que você quiser. Não. Mas a teoria da conspiração, aí entra a minha parte, né, que eu sou analista geopolítico também especializado em operação psicológica, trabalhei no Exército. Teoria da conspiração é uma teoria da conspiração. O conceito de teoria da conspiração foi criado na Comissão Church em 1974 no Senado americano para tentar descredibilizar todo mundo que dizia que o Lee Harvey Oswald não tinha matado Kennedy. Então, para silenciar e censurar todo mundo que falava o contrário, eles falavam, você é um teórico da conspiração. E o mais estranho disso tudo é que no dia 18 de outubro de 2019, lá nos Estados Unidos, a Universidade Johns Hopkins, junto com a Fundação Bill e Melinda Gates, eles fizeram um exercício de simulação de pandemia chamado Evento 201, e nesse exercício... Peraí. A gente vai chegar nesse ponto, porque isso é mais uma coisa que as pessoas usam como argumento para poder apontar que a gente já sabia... Eu não concluí, eu não estou falando isso. Dessa forma. Eu não estou falando isso. Você disse que... Você está botando palavras na minha boca. Não, eu não estou falando isso. Você ficou triste com o que eu falei. Eu não estou falando isso. Agora, vamos nos fatos. Pode seguir. Vamos nos fatos. Não, porque senão a gente perde o fio da meada aqui. Não, fatos. Eu queria só falar fatos. sobre teorias da conspiração. Mas você está falando... Pode falar à vontade. Você vai não, tá fatos. Não, só fato agora. Quer ver um fato? Aconteceu um evento chamado Evento 201. Patrocinado pela Fundação Bill e Melinda Gates e Johns Hopkins, com mais de 300 especialistas em saúde do mundo.
Eu acho que não tem nenhum problema nisso. Isso não é argumento de teoria da conspiração. Você está partindo de conclusões que não estou chegando. Não, isso eu não falei que isso é argumento de teoria da conspiração. Não, mas você falou, isso por que você vai falar isso? Mas Lucas, qual é a teoria da conspiração, então? Bom, a ideia de que o fato do governo americano estar financiando experimentos de ganho de função ajudados, apoiados pela equipe do Anthony Fauci lá na China, e toda essa narrativa, ela acaba se tornando uma teoria da conspiração, porque a gente não tem como provar nenhum dessas coisas. Mano, é o que eu tô fazendo isso aqui, teria sido a causa... Mas em que momento isso foi cravado aqui? É esse ponto que a gente está falando. Em nenhum momento foi cravado. A gente está falando de hipóteses. Tanto você